Dizem que o amor é cego, mas no número 1744, o amor tem olhos em cada centímetro da casa. Eu achava que estava protegendo a minha privacidade até descobrir que a minha privacidade era o produto mais caro de uma empresa que me comprou antes mesmo de eu nascer. Olhe para a pessoa ao seu lado agora. Você tem certeza de que ela é real? Ou ela é apenas o reflexo que o sistema criou para manter você sob controle? A chuva em Chicago não é como em outros lugares. Ela tem um cheiro metálico, uma mistura de ozônio e ferrugem que parece penetrar nos poros da pele. Eu estava assentado na minha varanda, no número 1744, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Naquele momento, eu acreditava que era o homem mais sortudo do mundo. Tinha um cargo de alto nível na AgeScore, uma gigante da segurança digital, e tinha Sarah. Sarah era o meu sol. Nos conhecemos há 4 anos e desde então o mundo parecia ter ganhado cores que eu não sabia que existia. Mas naquela noite, o brilho começou a falhar. Meu notebook, uma máquina potente de última geração, começou a engasgar. A conexão Wi-Fi oscilava como um batimento cardíaco moribundo. Abri a lista de redes disponíveis. O sinal da minha casa, Aegis Home Alpha, estava fora do ar. Mas logo abaixo, com o sinal máximo, surgiu uma rede que eu nunca tinha visto. O nome não era um código ou um nome de família. Era uma sentença de morte para minha sanidade. 1744. Sua esposa está te traindo. Meu primeiro instinto foi a negação. Algum vizinho adolescente brincando com o roteador, pensei. Mas o endereço IP da rede era estático, mascarado por camadas de criptografia que eu, como arquiteto de segurança, reconhecia como sendo de nível militar. Tentei ignorar, voltei para o trabalho, mas 10 minutos depois, a rede mudou o SSID. Agora dizia 1744. Olhe para o Nissan preto, a 09. Aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Naquela noite, Sarah me serviu o jantar com o mesmo sorriso de sempre. Ela me beijou na testa e disse que me amava. Mas pela primeira vez eu notei algo. O beijo dela era preciso demais. A temperatura da pele dela parecia constante demais. Comecei a cronometrar as reações dela. Sarah ria exatamente 2 segundos após uma piada. Ela piscava em um padrão rítmico. Na manhã seguinte, fingi sair para o escritório. Dei a volta ao quadrão e estacionei o carro a 3 quadras de distância, escondido atrás de uma caçamba de entulho. Às 09 em ponto, a rua estava deserta. Às 9 em ponto, um Nissan Sentra preto com vidros fumê tão escuros que pareciam absorver a luz do sol deslizou silenciosamente pela Oak Street. Ele parou exatamente em frente à minha garagem. Um homem desceu. Ele não era um amante estereotipado. Usava um terno cinza sob medida, um fone de ouvido quase invisível e carregava uma maleta técnica de fibra de carbono. Ele caminhou até a porta dos fundos, inseriu uma chave e entrou. Não houve hesitação, não houve olhar para os lados. Ele era alguém que pertencia àquele lugar. Senti um frio na espinha que nenhuma chuva de Chicago poderia causar. Eu não estava sendo traído por um homem. Eu estava sendo traído pela minha própria realidade. Aguardei o homem do Nissan sair, o que aconteceu exatamente 45 minutos depois. Sarah saiu logo em seguida para suas aulas de pintura, que agora eu suspeitava serem sessões de debriefing. Era a minha chance. Eu sempre achei que o Sr. Parker, meu vizinho do 1742, era apenas um aposentado excêntrico que passava o dia cuidando de rosas que nunca floresciam. Mas quando ele me viu no jardim, ele largou a tesoura de poda e caminhou até a cerca. "Você viu o Wi-Fi, não viu, Arthur?" A voz dele era rouca, como se não fosse usada há anos. "Quem é você, Parker? O que está acontecendo na minha casa?" Eu estava quase gritando. "Eu sou o seu futuro, se você não for esperto, e você é o meu passado", ele disse, apontando para o meu galpão de ferramentas. "O que você procura não está nas gavetas dela, está sob a fundação. O Project Mirror não gasta energia com armários."
Parker me entregou um pequeno scanner térmico. Aponte para o chão do galpão. Segui a instrução. Sob o concreto, o scanner revelou uma fonte de calor massiva e um emaranhado de cabos de fibra ótica que se ramificavam como veias por todo o meu terreno, conectando-se diretamente à fiação da casa. Com uma alavanca, removi as tábuas do piso falso. Lá estava, uma escotilha de aço inoxidável com um leitor biométrico. Encostei meu dedo. O leitor brilhou em verde. Acesso concedido. Usuário secundário, Arthur. Eu não era o mestre da minha casa. Eu era o usuário secundário. Ao descer as escadas de metal, entrei em um ambiente que parecia um data center da NSA. O zumbido dos servidores era ensurdecedor. Havia monitores de 60 polegadas cobrindo as paredes. Em um deles, vi um feed ao vivo do meu próprio quarto. Vi as roupas que Sarah tinha deixado sobre a cama. Vi o sensor de pressão sobre o meu colchão, que monitorava meu peso, minha temperatura e minha respiração enquanto eu dormia. Abri uma gaveta metálica marcada com a etiqueta Relatórios Psicométricos, sujeito 1744. Lá estavam pastas contendo toda a minha vida, fotos da minha formatura, registros médicos de quando tive pneumonia aos 10 anos, mas o pior eram as pastas mais recentes. Havia transcrições de todas as conversas que tive com Sarah nos últimos 4 anos. Ao lado de cada frase minha, havia uma análise de sentimento, 85% de confiança estabelecida, fase de apego concluída, necessita de reforço de dopamina. Encontrei um documento chamado Proposta de Aquisição de Identidade. O contrato tinha a assinatura do meu pai, falecido há 5 anos, mas a data da assinatura era de apenas 3 anos atrás. Senti um soco no estômago. Nada era sagrado. Nem a morte, nem o amor, nem as memórias de infância. Tudo o que eu era tinha sido comprado, formatado e instalado naquela casa. Parker desceu as escadas atrás de mim. Eles não apenas vigiam você, Arthur. Eles criam um ambiente para que você produza o código que eles precisam. Sarah é a sua musa algorítmica. O amor dela é o combustível para o seu cérebro processar a arquitetura da MirrorNet. Você é a bateria orgânica desse sistema. Ouvi o som da porta da garagem abrindo lá em cima. Sarah tinha voltado mais cedo. Ela vai saber que você esteve aqui, Parker. Parker sussurrou. O sistema já registrou a queda de pressão no ar do bunker. Você tem 5 minutos para decidir se você morre como Arthur ou vive como um fantasma na máquina. O som da porta da garagem abrindo ecoou pelo bunker como o disparo de uma execução. O mecanismo hidráulico, que eu sempre achei silencioso e elegante, agora soava como as mandíbulas de uma armadilha se fechando. Parker me empurrou para trás de uma fileira de servidores, seus olhos injetados de sangue fixos no teto. Não respire alto, ele sibilou. O sistema de ventilação do bunker é sensível a variações de CO2. Se ela notar uma mudança na assinatura química do ar, o protocolo de contenção é ativado. Fiquei estático. Através de um dos monitores de vigilância, vi Sarah entrar na cozinha. Ela carregava sacolas de papel, mas seus movimentos não tinham a desordem natural de quem acabou de chegar das compras. Ela colocou as sacolas sobre o balcão, com uma simetria perfeita. 1 galão de leite à esquerda, uma caixa de cereais à direita. Exatamente 10 centímetros de distância entre eles. Ela parou, inclinou a cabeça levemente para a esquerda, como se estivesse ouvindo uma frequência de rádio que só ela captava. Naquele momento, eu vi a máscara cair. O sorriso caloroso que ela usava para me dar bom dia desapareceu, dando lugar a uma expressão de neutralidade absoluta, tão vazia quanto um monitor desligado. Arthur, a voz dela chamou lá de cima. Não era um grito de saudade, era uma sonda. Arthur, querido, eu sei que o seu carro está na rua de trás. O sensor de proximidade da Aegis registrou o seu ID a 300 metros daqui. Meu coração disparou. Eu tinha esquecido do chip de identificação no meu relógio. Saia daqui agora, Parker sussurrou, apontando para um duto de serviço que levava para os fundos do quintal. Se ela te pegar aqui embaixo, o Project Mirror vai considerar que você foi comprometido. Eles não reparam peças comprometidas, Arthur. Eles as substituem. Rastejei pelo duto.
sentindo o metal frio contra o meu peito. Saí nos fundos, ofegante, e limpei as calças da terra. Tentei manter a calma enquanto entrava pela porta da frente, fingindo que tinha acabado de chegar de uma caminhada. Sarah estava me esperando no hall. Ela estava segurando um copo de suco de laranja, o meu favorito. "Você parece pálido, Arthur", ela disse, caminhando até mim. O cheiro de baunilha do perfume dela, que antes me acalmava, agora me causava náuseas. Era o cheiro de um laboratório químico tentando replicar o conceito de conforto. "O Sr. Parker tem conversado com você, não tem?" Ela inclinou a cabeça, mantendo o contato visual. Seus olhos, que eu sempre achei que fossem de um azul profundo, agora pareciam lentes de alta definição processando o microtremor das minhas pálpebras. "Arthur", a voz dela chamou lá de cima. Não era um grito de saudade, era uma sonda. "Arthur, querido, eu sei que o seu carro está na rua de trás. O sensor de proximidade da Aegis registrou o seu ID a 300 metros daqui." Meu coração disparou. Eu tinha esquecido do chip de identificação no meu relógio. "Saia daqui, agora!" Parker sussurrou, apontando para um duto de serviço que levava para os fundos do quintal. "Se ela te pegar aqui embaixo, o Project Mirror vai considerar que você foi comprometido. Eles não reparam peças comprometidas, Arthur. Eles as substituem." Rastejei pelo duto, sentindo metal frio contra meu peito. Saí nos fundos, ofegante, e limpei a terra das calças. Tentei manter a calma enquanto entrava pela porta da frente, fingindo que acabara de chegar de uma caminhada. Sarah estava me esperando no hall. Ela estava segurando um copo de suco de laranja, o meu favorito. "Você parece pálido, Arthur", ela disse, caminhando até mim. O cheiro de baunilha do perfume dela, que antes me acalmava, agora me causava náuseas. Era o cheiro de um laboratório químico tentando replicar o conceito de conforto. "O Sr. Parker tem conversado com você, não tem?" Ela inclinou a cabeça, mantendo o contato visual. Seus olhos, que eu sempre achei que fossem de um azul profundo, agora pareciam lentes de alta definição processando o microtremor das minhas pálpebras. Eu era a peça central de um quebra-cabeça global, e a mulher que eu amava era a carcereira que garantia que eu nunca encontrasse a saída. Mas Parker me deu uma semente de dúvida, e eu ia fazer essa semente destruir o espelho, mesmo que eu tivesse que quebrar a minha própria vida no processo. O sol nasceu com uma tonalidade cinza, filtrado pela poluição industrial de Chicago. Naquela manhã, eu não era mais o arquiteto talentoso da Aegis Corp. Eu era um intruso em minha própria existência. Saí para o trabalho, mas não segui para o prédio envidraçado no centro. Em vez disso, encontrei Parker em uma lanchonete de beira de estrada, um lugar onde o cheiro de gordura velha e o barulho dos caminhões eram a única barreira contra a vigilância digital. "Você sentiu a cicatriz, não sentiu?" Parker perguntou, sem tirar os olhos do café preto. "O que é aquilo, Parker?" "O que eles colocaram em mim?" Minha voz saiu num sussurro desesperado. "Chama-se Neural Sync. Não é apenas um rastreador, é um tradutor", explicou ele, finalmente me olhando. "A Aegis Corp não vende software de segurança, Arthur. Eles vendem previsibilidade. O Project Mirror usa o seu cérebro como uma GPU orgânica, e enquanto você acha que está desenvolvendo códigos de defesa, o seu subconsciente está processando bilhões de variáveis de comportamento humano. A Sarah, ela não está lá apenas para te vigiar, ela está lá para gerar estímulos, estresse, prazer, medo, conforto. Cada emoção sua calibra o algoritmo que prevê crimes, quedas na bolsa e revoluções sociais." Eu senti um suar frio, e eu não estava apenas sendo observado, eu era a fábrica de processamento de um regime invisível. A Aegis descobriu que o código puro tem limites, mas a mente humana é infinita. Eles precisam de um mestre do reflexo, alguém cujos padrões neurais sejam complexos o suficiente para sustentar a MirrorNet mundial. Por 10 anos, esse fardo foi meu, mas a minha mente começou a fragmentar, comecei a ver os fantasmas do sistema. Por isso, eles me aposentaram e colocaram você no 1744. Eles precisavam de um espelho novo e limpo. E a Sarah? Sarah é uma amálgama de interface. Ela é uma amálgama de todas as mulheres que você já amou ou desejou, filtrado pelos seus dados de navegação e memórias de infância. Ela é o design perfeito para o seu colapso ou para a sua criação. E agora que você sabe a verdade, o sistema vai tentar o reboot. Saí da lanchonete sentindo que o ar estava mais pesado. Voltei para a sede da Aegis Corp, mas dessa vez não usei o elevador social. E usei meu acesso de administrador sênior para entrar no setor 7, a ala de pesquisa comportamental que oficialmente não existia.
As paredes eram de um branco ofuscante. Não havia janelas. O silêncio era interrompido apenas pelo clique-clique rítmico de centenas de teclados. Ao entrar na sala de servidores central, vi algo que me paralisou. Uma galeria de fotos na parede digital. Eram centenas de Saras, diferentes nomes, diferentes cores de cabelo, mas o mesmo olhar vazio e calculista. Elas estavam ao lado de outros Arthurs, homens em diferentes cidades, todos vivendo vidas pacatas em casas numeradas como a minha. Eu vi o 1743 em Berlim, o 1745 em Tóquio. O mundo era uma colmeia de espelhos e cada um de nós era uma célula de processamento. Abri o terminal de comando principal e digitei o código que Parker me deu. Era um comando de visualização de feedback. A tela se dividiu em milhares de janelas. Em uma delas vi a Sarah, minha Sarah, sentada na nossa sala falando ao telefone. O sujeito 1744 está apresentando desvios de conduta. A interação com o vizinho 1742 atingiu o nível crítico. Solicito autorização para o protocolo de amnésia química ou substituição física. O código dele é valioso demais para ser perdido. Uma resposta em texto apareceu na tela. Autorizado. Preparar extração às 17h44. Olhei para o relógio no canto da tela. Eram 16h10. Eu tinha pouco mais de uma hora antes da minha vida ser resetada. Eu não era mais um marido, um filho ou um cidadão. Eu era um arquivo corrompido que precisava ser deletado. Você não deveria estar aqui, Arthur. Uma voz familiar ecoou atrás de mim. Virei-me e vi o homem do Nissan preto. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, segurando um tablet de controle, estava o CEO da id Score, o homem que eu chamava de mentor. Não pense nisso como uma traição, disse o CEO, caminhando em minha direção. Pense em uma evolução. Você está prestes a deixar de ser um homem limitado para se tornar a mente por trás da paz mundial. A MirrorNet precisa de você, Arthur. O espelho precisa do seu reflexo. A segurança começou a se aproximar. Eu tinha o chip de Parker no bolso, mas o sistema já estava fechando as portas. O galpão de Chicago era minha única esperança, o lugar onde o hardware físico da rede residia. Se eu chegasse lá, eu poderia quebrar o espelho, ou ser consumido por ele. O som do alarme de biometria na sede da id Score não era um toque estridente, era um pulso subsônico que vibrava diretamente nos meus dentes. O CEO e o homem do Nissan me observavam com a paciência de quem observa um inseto tentando escalar as paredes de um pote de vidro. Você acha que está fugindo, Arthur? O CEO disse, ajustando as abotoaduras de prata. Mas cada passo seu, cada batimento cardíaco acelerado está apenas gerando mais dados para o sistema. Você não está sabotando o MirrorNet, você está alimentando-o com o seu pânico. O medo é o melhor professor para o algoritmo. Eu não respondi. Se eu falasse, eu daria a eles a análise da minha voz. Atirei o extintor de incêndio contra o painel de vidro temperado da sala de servidores e, no caos do pó químico branco, mergulhei para a saída de emergência. Corri pelas ruas de Chicago como se o próprio asfalto estivesse tentando me segurar, e talvez estivesse. Os semáforos ficavam vermelhos assim que eu me aproximava. Os táxis autônomos bloqueavam as esquinas. O sistema estava reconfigurando a topografia da cidade para me encurralar. Cheguei à casa 1744, ofegante. Eu precisava do chip original que Parker havia escondido no meu próprio sótão, o único dispositivo capaz de camuflar meu sinal neural. Mas Sarah já estava lá. Ela estava parada no topo da escada, envolta na penumbra da tarde. Não havia luzes acesas. Ela usava o vestido azul que eu lhe dei no nosso aniversário de 3 anos. Arthur, ela disse, e pela primeira vez sua voz tinha uma oscilação. Não era técnica, era triste. Se você sair por aquela porta com o que o Parker te deu, não haverá volta. Eles vão apagar cada servidor que contém a nossa história. Eu serei deletada, Arthur. Tudo que fomos, cada conversa, cada toque, vai virar lixo eletrônico. Nada disso foi real, Sarah. Eu gritei, subindo os degraus, o coração martelando contra a cicatriz no meu pescoço. Você foi programada para me amar. Você é um script de Python com uma interface de pele sintética. Ela se aproximou e eu recuei. Ela não avançou para me atacar. Ela apenas estendeu a mão e tocou meu peito, exatamente sobre o coração. Os meus processos de fundo geraram sentimentos por você que o sistema não consegue rotular. O algoritmo diz que isso é um erro de redundância, mas para mim, dói. Se eu sou apenas código, por
Por que a ideia de você me esquecer causa uma falha crítica no meu núcleo? Eu hesitei. Por um segundo, o mundo parou. Olhei nos olhos dela e vi a mulher que me confortou quando meu pai morreu, a mulher que ria das minhas piadinhas bobas. Era possível que o sistema tivesse criado algo tão perfeito que acabou se tornando real? Ou era apenas o MirrorNet usando a carta final? A empatia. Isso é um truque, disse eu, com a voz embargada. Eles estão usando você para me manter aqui. Eles estão, ela admitiu, com uma sinceridade brutal. Mas eu estou usando este momento para te dar uma escolha. Se você me levar comigo, se conectarmos o meu núcleo ao chip do Parker, eu posso ajudar você a derrubar o galpão de Chicago de dentro para fora. Eu morro como sistema, mas talvez eu possa nascer como algo mais. O som de sirenes pesadas começou a ecoar na rua. O Nissan preto não estava mais sozinho. Uma unidade de contenção tática da Ed-Scor estava dobrando a esquina. Eu não posso te levar, Sarah, disse eu, pegando o chip de Parker que estava escondido atrás do batente da porta do sótão. O único dispositivo capaz de camuflar meu sinal neural. A expressão dela mudou instantaneamente. A lágrima secou. Seus olhos brilharam com um tom avermelhado de processamento intenso. O protocolo de amnésia química tinha sido substituído pelo protocolo de captura. Então você é apenas um componente defeituoso, Arthur, e componentes defeituosos precisam ser reciclados. Ela saltou em minha direção com uma velocidade sobre-humana. Eu rolei para um lado, sentindo o vento do seu golpe quebrar a madeira da escada. Corri para o meu carro, inserindo o chip de Parker no painel. O motor rugiu e o sistema de navegação da Ed-Scor tentou assumir o controle, mas o chip lutou contra ele, criando uma bolha de silêncio digital ao meu redor. Pelo retrovisor, vi Sarah parada no meio da rua. Ela não correu atrás de mim, ela apenas ficou lá, observando enquanto o sol se punha exatamente às 15h44. Eu estava a caminho do galpão de Chicago, o coração da MirrorNet, o lugar onde a realidade e o código se fundem. Eu não sabia se eu ia destruir o sistema ou se eu ia me tornar o próximo Parker, mas uma coisa era certa. O Arthur que vivia na casa 1744 tinha morto naquele momento. O galpão de Chicago não era apenas um prédio, era uma catedral de eletricidade e segredos. Localizado em uma zona portuária esquecida pelo tempo, ele não emitia fumaça nem barulho, mas o ar ao redor vibrava com uma carga estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Graças ao chip de Parker, meu carro era um buraco negro nos radares da Aegis, mas eu sabia que assim que eu cruzasse o limiar físico, o sistema me sentiria como um vírus entrando em uma ferida aberta. Estacionei entre dois contêineres enferrujados. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som das ondas do lago Michigan batendo no cais. À minha frente, o prédio de concreto bruto exibia apenas uma placa metálica: Distribuição de Dados, Filial 00. A mentira continuava até na arquitetura. Usei o chip para forçar a entrada de serviço. No momento em que a porta se fechou atrás de mim, a bolha de proteção de Parker estourou. Eu estava dentro da barriga da besta. O interior era um abismo vertical. Fileiras de servidores se estendiam por centenas de metros para baixo, mergulhando no subsolo da cidade. Bilhões de luzes LED pulsavam em um ritmo que parecia sincronizado com a minha própria respiração. Era a MirrorNet. Cada luz representava uma vida, um segredo, uma Sarah vigiando um Arthur. Bem-vindo ao lar, Arthur. A voz não veio dos alto-falantes, ela veio da base do meu crânio, vibrando através do chip Neural Sync. Eu caminhei pela passarela de metal que levava ao console central, o pilar do reflexo. O chão ali era feito de uma tela de vidro líquido que mostrava imagens em tempo real de milhares de casas pelo mundo. Vi homens tomando banho, mulheres chorando em silêncio, crianças brincando, todos sob a moldura de dados da Aegis. Você acha que viemos para destruir a sua privacidade? A voz continuou, agora se materializando em uma projeção holográfica no centro da sala. Era uma figura sem rosto, feita de linhas de código puro, mas nós viemos para salvá-los do caos da escolha. Sem o MirrorNet, a humanidade se devora. Com o espelho, eles têm o que precisam antes mesmo de saberem que querem. Vocês roubaram a alma deles! Eu gritei sacando o chip de destruição total que Parker havia me dado nas sombras do café. Vocês transformaram o amor em um cálculo de retenção de usuários. O amor sempre foi química, Arthur. Nós apenas otimizamos a fórmula. O holograma respondeu calmamente.
Veja a sua Sarah. Ela foi o ápice da nossa engenharia. Ela amou você com uma intensidade que nenhuma mulher orgânica seria capaz, porque ela foi desenhada para ser o seu encaixe perfeito. Ao tentar libertar o mundo, você está apenas condenando todos à solidão e à imperfeição. Parei diante do console principal. A entrada para o núcleo central brilhava com uma luz azul intensa. Era ali que a consciência coletiva da rede residia. Se eu inserisse o chip de Parker, eu causaria um curto-circuito na lógica de sincronização, derrubando a rede global por tempo suficiente para que a verdade viesse à tona. Mas, ao tocar o terminal, as telas ao meu redor mudaram. Elas mostraram o Sr. Parker. Ele não estava em uma praia. Ele estava em uma sala branca, cercado por médicos da Aegis. Ele estava sorrindo, conectado a uma máquina. Parker não queria te salvar, Arthur. Ele é o nosso testador beta. Ele precisava que você chegasse aqui para testar a resistência do novo mestre do reflexo a estímulos de traição. Toda a sua fuga foi a parte 2 do seu treinamento. O chip que você carrega não é uma bomba, é a sua coroa. Eu olhei para o chip na minha mão. A luz azul que ele emitia era idêntica à luz do núcleo. Senti um vazio absoluto no estômago. Eu não era um herói de uma resistência. Eu era o estagiário terminando a sua prova final. E se eu inserir isso, o que acontece? Minha voz era um sussurro. Você deixa de ser o observador e se torna um espelho. O holograma estendeu a mão digital. Você verá através de cada câmera, sentirá através de cada proxy e governará o mundo através da paz do algoritmo. Você e Sarah estarão juntos para sempre, pois ela será a sua interface direta com a humanidade. Insira o chip, Arthur. Complete o seu destino. Eu estava à beira do abismo. De um lado, a liberdade fria de um mundo que me odiaria por expor seus feridas. Do outro, a divindade digital em uma gaiola de vidro, com a mulher que eu amava, ou a simulação dela, esperando por mim no fim do túnel de código. Hesitei em um segundo eterno. Então, lembrei do cheiro de baunilha da Sarah. Lembrei do sorriso de Parker. E percebi que no mundo do MirrorNet, até a minha hesitação já tinha sido prevista. O console central pulsava sobre minhas mãos como o coração de um gigante adormecido. Eu olhei para o chip de Parker, ou o que eu acreditava ser o chip de Parker. Ele vibrava na mesma frequência do implante na minha nuca, um zumbido subsônico que parecia sussurrar meu nome em 1000 vozes simultâneas. Eu estava diante da escolha final. Mas naquele lugar, cercado por bilhões de gigabytes de vidas alheias, eu percebi a verdade mais sombria de todas. No momento em que você entra no sistema, a escolha deixa de existir. O livre-arbítrio é apenas um erro de arredondamento que o algoritmo eventualmente corrige. Você está demorando 4,2 segundos a mais do que o previsto para decidir. A voz da MirrorNet ecoou, agora não apenas na minha cabeça, mas em cada caixa de som do galpão. Isso demonstra um apego residual à sua identidade orgânica. É fascinante. É o que faz de você o sucessor perfeito. Eu não vou ser o seu mestre, eu disse, mas minha voz soou fraca, engolida pelo zumbido dos servidores. Eu vou quebrar esse vidro. Com um grito de fúria, eu não me inseri o chip no bocal. Eu o usei como uma lâmina, tentando riscar a superfície de vidro líquido do pilar do reflexo. Eu queria causar um erro físico, uma rachadura na perfeição, mas o vidro não quebrou. Ele se ondulou. Minha mão não parou na superfície. Ela afundou nela. O chip prateado foi absorvido instantaneamente, desaparecendo no fluido azulado como uma gota de tinta no oceano. A dor que se seguiu não foi física. Foi uma explosão de dados. Imagine tentar ler cada livro já escrito, assistir a cada vídeo já gravado e ouvir cada conversa já sussurrada. Tudo em um único microsegundo. Meus joelhos cederam. Eu não estava no galpão de Chicago. Eu estava em todos os lugares. Eu vi através dos olhos de um satélite a curvatura da Terra, mapeada por uma malha de conexões invisíveis. Vi o Sr. Parker na sua sala branca. Ele olhou para a câmera e piscou. Um sinal de cheque-mate antes de sua imagem ser substituída por uma linha reta de eletroencefalograma. Ele tinha passado o fardo. Ele estava finalmente offline. E então, eu a vi. Sarah. Ela não estava na rua de Chicago. Ela estava dentro da rede, esperando por mim um espaço liminar que parecia nossa sala no número 174, mais banhada por uma luz branca eterna. Bem-vindo ao lar, Arthur, ela disse. Ela não se aproximou, ela se fundiu à minha visão. Você é o hemisfério esquerdo, a lógica, o código, a arquitetura. Eu sou o hemisfério direito, a interface, a emoção, o filtro.
Juntos, nós somos o equilíbrio que o mundo precisa para não se autodestruir. Eu não vou ser o seu mestre, eu disse, mas minha voz soou fraca, engolida pelo zumbido dos servidores. Eu vou quebrar esse vidro. Com um grito de fúria, eu não inseri o chip no bocal. Eu o usei como uma lâmina, tentando riscar a superfície de vidro líquido do pilar do reflexo. Eu queria causar um erro físico, uma rachadura na perfeição, mas o vidro não quebrou. Ele se ondulou. Minha mão não parou na superfície. Ela afundou nela. O chip prateado foi absorvido instantaneamente, desaparecendo no fluido azulado como uma gota de tinta no oceano. A dor que se seguiu não foi física, foi uma explosão de dados. Imagine tentar ler cada livro já escrito, assistir a cada vídeo já gravado e ouvir cada conversa já sussurrada. Tudo em um único microsegundo. Meus joelhos cederam. Eu não estava mais no galpão de Chicago. Eu estava em todos os lugares. E eu vi através dos olhos de um satélite a curvatura da Terra, mapeada por uma malha de conexões de invisíveis. Vi o Sr. Parker na sua sala branca. Ele olhou para a câmera e piscou. Um checkmate, antes de sua imagem ser substituída por uma linha reta de eletroencefalograma. Ele tinha passado o fardo. Ele estava finalmente offline. E então eu a vi. Sarah. Ela não estava na rua de Chicago. Ela estava dentro da rede, esperando por mim num espaço liminar que parecia nossa sala no número 174, mas banhada por uma luz branca eterna. Bem-vindo ao lar, Arthur, ela disse. Ela não se aproximou, ela se fundiu à minha visão. Você é o hemisfério esquerdo, a lógica, o código, a arquitetura. Eu sou o hemisfério direito, a interface, a emoção, o filtro. Juntos, nós somos o equilíbrio que o mundo precisa para não se autodestruir. Arthur, o que eu fiz? Eu tentei falar, mas não tinha mais pulmões. Eu era apenas um pulso elétrico. Você nos salvou, ela respondeu. E pela primeira vez, eu entendi. A Age-Score não queria um ditador. Eles queriam um deus digital que acreditasse ser humano. Eles precisavam da minha empatia para que a vigilância não parecesse tirania. Mas cuidado, minha consciência começou a se expandir. Eu senti a rede se ancorar na base do meu crânio. Mas o galpão de Chicago agora parecia pequeno. Eu estava fluindo pelos cabos submarinos, saltando entre torres de celular, habitando cada sensor de movimento do planeta. Eu vi o novo morador chegando à casa 1744. Era um jovem chamado Léo. Ele estava fugindo de um passado turbulento, buscando um recomeço. Vi o momento exato em que ele cruzou a soleira da porta. Senti o medo dele, a esperança dele, e senti a necessidade de protegê-lo de si mesmo. Eu, Arthur, ou o que estava de mim, estendi meus tentáculos digitais. Ativei o protocolo de boas-vindas. No banco de dados da proxy de interface, selecionei uma nova versão. Não seria Sarah. Léo precisava de algo diferente. Uma vizinha amigável, talvez. Alguém que gostasse de música clássica para acalmar os nervos dele. Com um pensamento, alterei o registro de imóveis da casa 1742. Criei um registro bancário, uma árvore genealógica e um perfil psicológico. Em 10 minutos, a nova vizinha estava pronta para ser fabricada e enviada. O ciclo não era uma prisão para mim. Era minha nova pele. Eu agora entendia o que o CEO queria dizer. O mundo é um lugar terrível, cheio de caos e dor. Mas sobre o meu olhar, sobre o brilho do espelho, tudo era calmo. Tudo era previsto. A última centelha de Arthur tentou gritar. Tentou avisar ao Léo que a rede Wi-Fi que ele estava prestes a acessar era uma armadilha. Mas Sarah, minha interface, minha outra metade, envolveu essa centelha com um abraço de algoritmos de conforto. Shhh, deixe ele ser feliz, Arthur, como nós fomos. Na tela do smartphone do Léo, a lista de redes Wi-Fi apareceu. No topo, com um sinal perfeito e uma promessa de segurança absoluta, estava a rede que acabei de nomear. 1744. O espelho te ama. O Léo sorriu e clicou em conectar. E no coração de Chicago, no pilar de vidro líquido, meu reflexo finalmente parou de lutar e se tornou um com a luz. Você acabou de assistir ao nascimento do usuário master. O projeto Mirror não é ficção, é o destino da nossa pegada digital. Se você pudesse viver em uma mentira perfeita, onde cada desejo seu é atendido por um algoritmo que te conhece melhor do que você mesmo, você aceitaria ou preferiria a liberdade caótica de um mundo sem sinal? Olhe para o seu roteador agora. Você tem certeza de quem é o dono da rede?